A presença do Senhor é real nesse lugar, irmãos. Glória a Deus. Vamos estar orando então pelo servo do Senhor. Senhor, meu Deus e amado Pai, estamos na Tua presença, Jesus, agradecendo, Senhor, pelo Teu amor, agradecendo, Jesus, pelas Tuas misericórdias, Jesus, renovadas nesta manhã, Jesus. Mas eu te apresento, meu Senhor, a vida do Teu Filho, que irá ministrar a Tua palavra, Pai. Use o Teu servo conforme o Senhor quer, Senhor. Venha falar conosco nessa manhã, Jesus. Não aquilo que queremos, Pai, mas tudo aquilo que o Senhor tem para falar com a Tua igreja, Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa manhã? Que manhã espetacular, irmãos. Que manhã de quebrantamento, de renovo, de lágrimas. Aqui eu já pude derramar as minhas lágrimas aos pés da cruz e sentir o renovo que somente o Espírito Santo pode trazer ao coração de todos nós. Eu tenho um texto da Palavra de Deus para dividir com essa juventude. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos de número 51, e nós estaremos lendo o verso de número 16, os versos de número 15, 16 e 17. Salmos 51 e os versos 15, 16 e 17. Enquanto os irmãos vão localizando, eu aproveito aqui para trazer os meus agradecimentos de poder conhecer essa amada igreja, essa amada cidade de Uruguaiana. E eu vou confessar algo aqui. Eu cresci ouvindo falar de Uruguaiana. Eu sou da região metropolitana e os meus avós por aqui passaram, construíram aqui fortes amizades e nunca mais voltaram aqui. E a minha infância ela foi marcada por ouvir falar que existia uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Uruguaiana. E aí depois de muitos anos, eu estou com 33 anos, Deus me permite, depois de crente, convertido, os pés na igreja, conhecer essa amada cidade e consequentemente essa amada igreja. Então, isso é muito forte para mim, porque eu trago comigo essas lembranças. Uruguaiana. Conheci a cidade uruguaiana. Sou feliz também por conhecer e constituir aqui amizades. A gente conheceu o irmão Marlon, a sua esposa, a irmã Eduarda, e eu não apelei ontem quando eu comentei que a recepção deles foi muito calorosa a ponto de nós sentir vontade de vir morar aqui. Os irmãos nos receberam uma boa acolhida ali nas suas casas, muito melhor do que ficar em qualquer hotel, em qualquer pousada, é ficar entre os irmãos. Que bom se todos os pregadores, todos os cooperadores fossem assim. Então eu agradeço, porque talvez não terei outra oportunidade, e já aproveito aqui. Muito obrigado, irmão Marlon, muito obrigado, irmã Eduarda, por tudo que vocês já têm feito por nós. Conhecer também o irmão Carlos, superintendente aqui da Almadur, sua esposa, ontem jantamos juntos, e as amizades que duram é aquelas que são constituídas em volta de uma mesa, se alimentando, comendo lanche, churrasco, almoço, e a gente é feliz por poder aqui constituir essa amizade. Essa juventude abençoada, Deus abençoe a vida de todos que se envolvem aí para que o pré-congresso aconteça, as atividades da Almadur sejam e se tornem realidade. Os irmãos localizaram o texto? Salmos de número 51 e os versos 15, 16 e 17 nos diz a palavra de Deus: Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor.
porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O verso de número 17. Os sacrifícios para Deus. Em algumas traduções está escrito os sacrifícios que agradam a Deus. São o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém? Podem tomar assento. Enquanto os irmãos vão se acomodando, a juventude vai se acomodando para ouvir a palavra de Deus. Eu também aqui faço uma ressalva. Eu estou acompanhando o evangelista Tiago Moreira, e na verdade é ele que é o pregador. Eu sou só o motorista. Colocar o motorista para pregar aqui. Tiago é um amigo de longa data. A gente caminha junto já há 16 anos, desenvolvemos um trabalho. Tiago ontem pôde, em um momento, comentar o ministério que Deus confiou em nossas mãos, ali na cidade de Rolante. Desenvolvemos o trabalho na área da recuperação e muitos jovens já foram recuperados a partir do trabalho que nós desenvolvemos. Inclusive aqui da região da Campanha, também da cidade de Alegrete, nós temos um rapaz que está lá conosco há mais de um ano, recuperado, e está retomando a sua vida agora de volta à sociedade. E o Tiago me fez esse convite, irmãos, para estar com vocês aqui, para vir juntamente com ele, e acredito que ele deu um jeito aí para que a gente estivesse ministrando aqui nessa manhã, irmão Carlos. Pois bem, nós lemos aqui um texto no livro dos Salmos, ok? E o livro dos Salmos, ele sempre será digno de nós fazermos algumas observações e algumas introduções acerca dele. E eu assim irei fazer. Porém, existe um tema que foi pré-disposto, pré-estabelecido ao coração, partindo do coração da liderança aqui da Umadur, que o tema tem relação ao servir. O tema é chamados para servir. E a partir da leitura que nós fizemos aqui no livro dos Salmos, eu gostaria de fazer conexão e também abordar uma temática, um tema acerca do servir. E o tema é que o coração de quem se dispõe a servir permaneça contrito e quebrantado. Que o coração de quem se dispõe a servir permaneça contrito e quebrantado. Eu quero chamar a sua atenção para um texto que tem uma relação acerca da predisposição que nós, ora, temos de servir a Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 1, aquele texto famoso da Bíblia, que nos diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, preste atenção aqui nesse grifo que eu irei fazer, e percorra com paciência a carreira que nos está proposta. Então perceba que o servir a Deus é algo que a nós foi proposto e não imposto. Há uma diferença grande nisso. Jesus me propôs uma carreira e não me impôs uma carreira. Se você está aqui como jovem, na qualidade de jovem, nesta faixa etária tão linda da vida, de decisões que irão marcar toda a sua vida, está aqui servindo a Deus, foi porque você propôs no seu coração. Ontem aqui alguém comentou que haveria outras opções, inúmeras opções, e nós optamos em estar na casa de Deus. Você escolheu acordar nessa manhã e estar na presença de Deus.
ninguém lhe forçou a isso, ninguém lhe prometeu algo em troca disso, você propôs no seu coração, ninguém lhe impôs isso. E é interessante quando nós vamos analisar a expressão propor ou proposta. Segundo o dicionário da língua portuguesa, propor ou proposta é o ato de uma pessoa que escolhe e paga para alguém lhe substituir o cargo, com um agravante: ele conserva, porém, a responsabilidade dos atos do seu substituto. Perceba, a nós foi nos dado uma grande responsabilidade, que é substituir a função de alguém. Você já se deu conta que a função que você está assumindo hoje, alguém já assumiu? Você já se deu conta que você que atua em alguma área na igreja, anteriormente a você existia alguém que estava aí sentado? A carreira que nos está proposta, aquele que propõe a nós essa responsabilidade, ele assina embaixo e se responsabiliza, crendo no seu coração que essa função que a ti foi endereçada, essa função que a ti agora foi entregue, será feito plenamente para a glória de Deus. Jesus confiou em nós tarefas, Jesus confiou em nós responsabilidade, e Ele sabia quem Ele estava chamando, Ele sabia a quem Ele estava vocacionando. Ele sabia que você daria certo, Ele sabia que você, na qualidade de jovem, apesar de, na qualidade de jovens, que alguns dizem por aí afora, eu não, mas alguns dizem por aí afora, que o jovem não tem responsabilidade, que o jovem não tem compromisso, que o jovem não gosta de acordar cedo. Jesus que te chamou, Ele sabia que você assumiria as responsabilidades, e não iria envergonhar o Evangelho, e não iria envergonhar a igreja, e não iria deixar de cumprir com seus compromissos com os céus. Eu estou na minha introdução, mas já estou pregando. Então, se você sentir a liberdade do Espírito de poder adorar a Deus, assim faça, pois é uma manhã de lágrimas aqui, é uma manhã de quebrantamento aqui, é uma manhã de encontro com o Espírito Santo aqui. O verso 2 da carta aos Hebreus, do capítulo 12, nos informa: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Essa expressão, olhando para Jesus, ela ao longo do tempo ficou um tanto quanto defasada e banalizada. Você já deve ter ouvido alguém dizendo assim: olha, na igreja nós não podemos olhar para o irmão do lado, nós temos que olhar para Jesus. Você já deve ter ouvido essa expressão, alguém até justificando, dizendo assim: olha, na igreja você não pode olhar para o pastor, você tem que olhar apenas para Jesus. Tome cuidado com o significado, a significância dessa expressão, porque olhar para Jesus é bíblico, porém, a intenção de olharmos para Jesus não é, de forma alguma, de desviarmos o olhar do nosso irmão e olhar para Jesus. É pelo contrário, é nós olharmos para o nosso irmão, as limitações que ele tem, as dificuldades que ele tem, mas olhar para Jesus para espelhar, para copiar, para imitar a predisposição de Cristo no olhar para os outros, e não deixar de amar, não deixar de entender, não deixar de ter paciência com os nossos irmãos. Na igreja aos Coríntios existia 3 grupos, e esses grupos implementaram na igreja uma divisão.
Existiam aqueles que se autonomeavam ser de Paulo, outros que se autodenominavam ser de Apolo, e outros que diziam ainda ser de Cristo. Esse negócio de divisão no meio da igreja não é de agora, irmãos. Isso aí já é de bastante tempo. Aí os que se diziam ser de Paulo, eles andavam com um grupo dos que se diziam ser de Paulo, os de Apolo e consequentemente os que eram de Cristo. Para mim, o grupo mais terrível de se lidar era aqueles que diziam ser de Cristo. Por qual razão? Esses são os atuais desigrejados. São aqueles que dizem mais ou menos assim: eu escuto somente a Cristo, eu ouço somente a Deus. A palavra do líder, do pai, da mãe, do pastor não tem tanto peso assim, porque eu escuto somente a Cristo. Esses que são os atuais desigrejados, eles acabam desvalorizando a igreja, que é a noiva de Cristo, da qual Jesus morreu por ela. Então é impossível nós servirmos a Deus à parte da igreja, é impossível nós honrarmos a Deus e sermos chamados para servir, se nós não valorizar a nossa casa. Fique comigo aqui. O livro dos Salmos, que ora nós fizemos menção, irmão Marlon, ele está na coluna, na galeria dos chamados livros poéticos. Nós temos 5 na Bíblia: o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Salmos, ele assume a 2ª posição do livro da categoria dos livros poéticos, e ele pode ser visto como o mais importante da seção, por 2 razões. A primeira razão, por causa da sua linguagem e cunho profético, e segundo, por causa da sua coordenação musical. Na linguagem e cunho profético, somente acerca do Messias, nós temos 26 profecias no livro dos Salmos acerca do Messias Salvador que viria. Das 26 eu cito 3. Primeiro, suas mãos e pés seriam perfurados. Salmo 22 e o verso 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. 2. Ele seria traído por um amigo. Salmos 41 e o verso 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E 3, existe uma profecia no livro dos Salmos acerca do Messias, dizendo, remetendo que ele ressuscitaria, e nós já cantamos o louvor aqui nessa manhã. Salmos 16 e o verso 10, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então essa é a linguagem e o cunho profético no livro dos Salmos. Mas nós temos também a coordenação musical. Então, Salmos é um livro de adoração a Deus, é o nosso cenário. E em todo tempo, preste atenção, em todo tempo o povo de Deus adorou. Miriam, após a travessia do Mar Vermelho, ela entoou do seu louvor, puxando do seu instrumento, e adorou a Deus pelo livramento que Deus lhe dera naquele dia. Paulo e Silas também adoravam. Atos capítulo de número 16 e o versículo de número 25. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de adoração a Deus na prisão. E detalhe do texto, o texto vai nos informar que os outros presos, preste atenção no grifo aqui, os outros presos os ouviam. Paulo e Silas eram servos de Deus,
estavam na prisão de uma forma injusta. Eles haviam feito uma benevolência a uma mulher, haviam libertado essa mulher de espíritos que aprisionavam a sua alma, e por causa disso, agora eles estão presos, encarcerados em prisão. Então Paulo e Silas estão sofrendo o peso da injustiça de estarem presos por beneficiar uma mulher através da unção do Espírito Santo. Pois diz a Bíblia agora que por volta da meia-noite eles entoam um cântico de louvor, um hino de adoração a Deus, e os outros presos, olha o que a Bíblia vai nos dizer, a riqueza do detalhe, os outros presos, Paulo e Silas eram servos de Deus, porém na ocasião eles estavam sendo vistos como os outros presos. Aí o texto diz: os outros presos escutavam. Ontem o Tiago pregou aqui que para nós servirmos a Deus como igreja, às vezes nós teremos que descer. Paulo e Silas estavam sendo vistos como malfeitores, estavam presos na mesma posição que os outros, mas eles estavam cantando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. E detalhe no texto, imagina comigo o que os outros presos estavam pensando deles. Sem dúvida alguma, os presos que de fato eram à margem da lei, os presos que de fato transgrediram as leis da época e estavam presos, certamente eles murmuravam dizendo: quando que iremos sair daqui? Quando que dará o meu julgamento? Quando que teremos a audiência? Agora, no fundo de uma cela, eles estão escutando dois crentes, dois jovens ainda solteiros, adorando a Deus, cantando um hino de adoração a Deus. Nós já ouvimos aqui nessa manhã que o nosso próprio testemunho às vezes prega muito mais do que as nossas palavras, e às vezes nós não nos apercebemos disso, mas eu gostaria de te chamar a atenção. O seu caminhar como jovem chama a atenção de outros jovens da escola. O seu caminhar como jovem chama a atenção de outros jovens nessa cidade, e é por isso que você foi chamado para essa geração, para servir a Deus nesse tempo. Em todo tempo, então, irmão Marlon, o povo de Deus adorou. E quando nós falamos acerca de adoração, eu lembro muito e me apego na época em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em uma época em que está sendo produzido louvores que tocam a alma. Louvores que, quando são emitidos de um coração contrito e quebrantado, não tem quem não sinta a presença de Deus na igreja. A nossa geração é uma geração que sabe adorar. A nossa geração é uma geração que sabe atrair os céus para perto da terra. E existe uma profundidade muito grande na nossa adoração, irmãos. Existe uma profundidade muito grande quando nós cantamos esses hinos que nós já cantamos aqui nessa manhã. Isso fortalece o coração cansado. Isso faz com que o que está parado na fé entre aqui e seja atraído e sinta vontade de permanecer aqui nesse lugar. Então eu gostaria de abrir um parênteses: não se canse dos ensaios, não se canse de renovar a sua playlist, não se canse de estar aqui na igreja adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus. O verso de número 17 diz que o sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado.
E perceba, um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. É o que diz o texto. E o coração é uma região na anatomia do corpo humano que fala sobre centralidade, fala sobre princípio de propósito e fala sobre projetos a serem feitos. Quando nós falamos sobre coração, nós estamos falando da centralidade da sua vida, da onde saem os seus projetos, da onde saem os seus sonhos, da onde você toma as decisões. E olha o que a Bíblia fala acerca do coração. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios capítulo de número 4 e o verso de número 23, a Bíblia diz: de todas as coisas que devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando eu aqui propus o tema, dizendo que aquele que se propõe para servir, precisa se certificar que o seu coração está contrito e quebrantado, é por uma razão. Existe uma outra deturpação no nosso meio. Às vezes alguém diz assim: olha, o sentimento do primeiro amor, como eu era no início, como eu tinha fervorosidade lá no começo, está um tanto quanto errado isso. Sabe por quê? A nossa vida cristã, ela é uma vida progressiva, a gente vai avançando. A Bíblia diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. Então, se nós não estamos nos renovando ao longo da nossa vida cristã, existe algo errado e tem algo errado. Se a cada pré-congresso nós não estamos melhores do que o passado, nós precisamos fazer uma autoanálise e uma autocrítica. O seu coração precisa ser guardado. O seu coração não pode ter acesso ou ser acessado por qualquer coisa. O salmista disse: escondi a sua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. O teu coração precisa ser guardado. Existe três predisposições que aquele que preserva o seu coração contrito e quebrantado tem na vida. Primeiro, nós já estamos desenvolvendo a mensagem aqui e já vamos encerrar, pode ficar tranquilo. A primeira predisposição: a pessoa que tem um coração contrito, conserva um coração contrito e quebrantado. A pessoa está aberta a conselhos e repreensões. Uma pessoa que não está aberta a conselhos e repreensões, ela enrijece-se, ela se fecha, ela bloqueia, ela fecha o coração. E é difícil de nós conduzirmos uma pessoa assim no caminho correto. É difícil de nós orientarmos uma pessoa que se fecha aos conselhos. Porém, aquele que mantém o coração contrito e quebrantado, ele é aberto aos conselhos e ele também aceita a repreensão. Os salmos que ora nós lemos é o Salmo de número 51. E você deve conhecer que o Salmo de número 51, ele é o salmo da humilhação de Davi. É quando Davi, ele abre o seu coração. É quando Davi tem um sentimento de perder, ele sente isso na sua alma, que ele iria perder a presença do Espírito Santo. E aí ele diz na sua oração no Salmo 51, Pai, não afasta de mim o teu Santo Espírito, renove em mim a alegria da salvação. Mas perceba, Davi, ele só chegou a esse ápice de se humilhar na presença do Pai, porque ele ouviu o conselho e ele ouviu a repreensão. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, Deus manda um profeta até a casa de Davi. O nome do profeta, Natã. E perceba, Natã, ele não recebeu a revelação de Deus que Davi estava em pecado de adultério e havia assassinado Urias. Não.
Quando você vai ver o texto, conferir o texto, 2 Samuel, capítulo de número 12, você vai ver que Deus, Ele simplesmente manda o profeta Natã ir até a casa de Davi. Então, a transgressão de Davi já estava notória entre o povo de Israel. E é aqui que eu gostaria de abrir um simples parêntese aqui para poder aplicar. Às vezes a gente fica esperando as revelações de Deus para poder dar um conselho para alguém, para poder até mesmo chamar a atenção de alguém. Nós já estamos vendo, já é notório, a gente já está percebendo, mas parece que a gente quer espiritualizar tudo, não é mesmo? A gente quer que um anjo desça do céu e me empurre para que eu possa falar, para que eu possa aconselhar, e nem sempre é assim. Se você viu, é porque Deus já falou contigo. Se você percebeu, é porque Deus já está falando ao seu coração. Então somente se predisponha a servir. Você foi chamado, sirva tão somente. O Natã foi até a casa de Davi, e a visita era para repreender o rei. E aqui mora também uma questão muito difícil para todos nós. Existem algumas pessoas que é difícil de nós repreendermos por causa da posição em que elas exercem. Existem algumas pessoas que é difícil de nós darmos um conselho, porque a pessoa, ela se projetou de uma tal forma no nosso meio, no meio da igreja, na sociedade, que às vezes a gente até corre o risco de tentar olhar, medir ela de baixo para cima. Parece que ela subiu tanto e se torna intocável. Eu gostaria de dizer, não existe intocáveis. Toda pessoa, quando Deus manda, precisa ouvir, não importando a posição social que ela exerce, não importando o cargo eclesiástico que ela tem. Se Deus mandou, eu preciso orientar. Se Deus falou, eu preciso aconselhar, e ponto. Aí perceba, Natã deu a mensagem ilustrando uma história. Ele ilustrou a história de duas pessoas, uma era rica e outra era pobre. A pessoa rica tinha muitas ovelhas, cordeiras e vacas. E aí a pessoa pobre tinha apenas uma cordeira. E o texto bíblico diz que essa cordeira, dessa pessoa que era pobre, que só tinha uma cordeira, a cordeira era tratada como filha, comia do seu bocado e bebia da sua mesa. E o rei, que agora é ilustrado como uma pessoa rica, é aquela que tem inúmeras ovelhas, inúmeras vacas e tem acesso a todo o reinado. E a ilustração do profeta Natã vai dizer que, vindo um viajante, se hospedou na casa da pessoa rica, e essa pessoa rica, ao invés de pegar cordeiros, vacas ou alguma coisa dos seus bens, vai lá e toma da única cordeira da pessoa pobre, sacrifica, mata, faz um assado e alimenta o viajante. Aí o texto bíblico vai dizer que quando o rei Davi ouve essa ilustração, 2 Samuel capítulo de número 12, diz o texto bíblico: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O versículo de número 7: então disse Natã a Davi: tu és este homem, tu és este homem. Aprenda algo comigo aqui nessa manhã. Existe uma diferença muito grande entre o pecado de Davi e os pecados de Saul. Quando a gente analisa na Bíblia as transgressões que Saul teve, e nós vamos colocar em uma balança de julgamento natural que nós como seres humanos temos, nós até vamos perceber que parece que o pecado de Davi é muito mais agressivo que os pecados de Saul.
Saul, em uma de suas transgressões, ele estava apressado para a guerra. Porém, ele precisava esperar o profeta Samuel chegar para fazer sacrifícios a Deus, para então, a partir disso, ele ir para a guerra e ter vitória. O texto sagrado vai nos narrar que o rei Saul, apressado para ir para a guerra, vai tomar o lugar do profeta, o lugar do sacerdote e o lugar do juiz Samuel, e ele mesmo oferece sacrifícios a Deus. Isso é visto diante de Deus como uma transgressão. Essa é uma das transgressões do rei Saul. Agora, quando você vai ver a transgressão de Davi, além de adulterar, ele maquinou o mal no seu coração para assassinar o esposo de Betseba. Isso, na nossa própria balança natural, como seres humanos, que julgamos, que analisamos, que vemos, a gente percebe que o pecado de Davi pode ser tido como muito mais grave do que os erros e as transgressões de Saul. Mas qual é a diferença? A diferença está no coração. A diferença está na centralidade da nossa vida, aonde é o centro das nossas emoções, o nosso coração. Saul, quanto mais transgredia, mais fechava o seu coração para os conselhos do profeta. Saul, quanto mais transgredia, mais se bloqueava para os conselhos do sacerdote, até chegar tal ponto que o próprio Deus falou a Samuel: até quando tu vai insistir naqueles que eu já rejeitei? E aí o jovem Davi, ele tinha um coração contrito e quebrantado. Sabe por quê? Quando ele ouve a repreensão do profeta Natã, revelando que ele era aquele homem mau, que ele era aquele homem abusivo, que ele era aquele homem autoritário, o versículo de número 13 vai nos dizer: então disse Davi a Natã: pequei contra o meu Senhor, pequei contra o meu Senhor. Irmãos, nós não temos que ter dificuldade de assumir os nossos erros. Nós não temos que ficar dando volta para querer justificar, se pecamos, os nossos pecados. A igreja da qual você está servindo a Deus, eu não sou saudosista, mas me converti aqui nessa igreja, na Assembleia de Deus. E aqui na igreja, a Assembleia de Deus, não tem julgador, não tem juiz. Aqui os irmãos estarão sempre prontos para poder te receber de braços abertos, independente do seu erro, independente da sua falha, independente da sua transgressão. Ontem o irmão Carlos nos testemunhou que quando ele veio para Cristo, ele era conhecido aqui, eu vou revelar, acho que ele já é meu amigo, vou falar, já deve ter contado aqui, que ele era um dos que tocava pedra na igreja. E aí quando ele entrou pela primeira vez nas portas dessa igreja, o pastor da igreja, que já sabia que era ele o atirador de pedra, o pastor estava no culto e ficou só observando o irmão Carlos. E aí ele já sentiu que o pastor já tinha ali identificado no culto. E aí ele pensou na mente dele, falando com nós ontem, que ele pensou na mente dele que o pastor ele ia expor ele, envergonhar ele, e foi diferente. No término do culto, que sempre é assim nos nossos cultos, a gente tem dificuldade de chegar em um e outro irmão, principalmente se a igreja está cheia. Diz que o pastor foi saindo, foi tirando os irmãos da frente, o irmão Carlos já estava se escapando, e aí ele sentiu uma mão pegar ele. Era o pastor que queria dar um abraço nele e dizer para ele: que bom que você está aqui, que bom que tu veio na igreja. A nossa igreja e nós os jovens também, a gente não pode ter dificuldade de incluir. Nós não podemos ter dificuldade de aceitar. Nós não temos que ter dificuldade de abrir o grupo para poder agregar, para a partir disso crescer. A primeira predisposição de quem tem um coração contrito e quebrantado está aberto a conselhos e a ouvir repreensões.
Não feche o seu coração para os conselhos. Não se bloqueie diante das repreensões. A Bíblia diz que Deus, Ele ama, e por amar Ele exorta o filho da qual Ele ama. Pessoas sem orientações não irão chegar a lugar nenhum. Pessoas que não têm em algum momento da sua vida uma falha, e por causa dessa falha são repreendidos, elas correm um risco muito grande de se acharem perfeitas. E perfeito aqui, meu amado, é só Jesus. Perfeito aqui no nosso meio é só o nosso Cristo. A segunda predisposição de quem tem o coração contrito e quebrantado, ele está aberto a se moldar à cultura do reino, que é diferente da cultura do mundo. A cultura do reino, o menor será o maior. Essa é a cultura do reino. O menor será o maior. E quem tem o coração contrito e quebrantado se molda a isso. Jesus, uma vez querendo ensinar aos seus discípulos, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, os discípulos entre eles sempre tiveram essa rivalidade, quem é o maior, quem vai sentar à direita, quem vai ser o primeiro no reino do céu, eles sempre tiveram essa disputa. E aí, na ocasião do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, um deles tem coragem e pergunta para Jesus: mestre, quem será o maior no teu reino? E aí Jesus pega uma criança, coloca no centro deles e diz assim: quem não se converter, tal como essa criança, jamais entrará no reino dos céus. Olha a riqueza do detalhe aqui. Os discípulos estavam disputando a posição nos céus, e Jesus está aqui querendo dizer que mais importante do que as posições é estar nos ambientes. Melhor do que as posições é estar nos ambientes. Melhor do que sermos alguma coisa é estarmos com aqueles que já são alguma coisa. Tem que se converter tal como essa criança aqui. E aí, Jesus vai colocar esse princípio que eu estou aplicando, que o menor, ele é tido no reino dos céus como o maior, e não ao inverso, o maior é tido como de fato maior. No reino dos céus, a cultura do reino observa e percebe esses princípios, que o menor, ele é tido como o maior, e os últimos serão os primeiros. Eu não vou negar aqui, que no nosso meio até pode existir algumas rivalidades. Eu estou na igreja há algum tempo, atendo o trabalho de jovens também há algum tempo. Lá na nossa igreja a gente está no departamento de missões. Se eu não estivesse aqui, irmãos, eu estaria na minha congregação na escola bíblica. De noite teríamos o culto de missões, onde nós iríamos representar o departamento na congregação. Então, o pouco de experiência que tenho já me habilita a poder dizer isso. Não vamos negar, existem rivalidades no nosso meio. Porém, as nossas indiferenças precisam ser ajustadas. Percebam isso. As nossas indiferenças precisam ser ajustadas. Sabe quando que nós ganhamos? Sabe quando que de fato nós ganhamos e avançamos? É quando uma alma entra aqui dentro e se rende aos pés de Jesus, como nós vimos ontem no culto. Quando esses sinais estão acontecendo, sabe quando que nós ganhamos e avançamos? Quando a gente sente esse renovo, essa graça que nós já sentimos aqui nessa manhã. Nós não ganhamos e nós não avançamos quando nós fizemos de tudo e avançamos por cima de qualquer um para tentar chegar lá. O reino assim regride, o reino assim retrocede, o reino assim volta, o reino assim dá meia volta. Você precisa observar, o coração contrito e quebrantado, ele observa também esse detalhe. A cultura do reino é diferente da cultura do mundo.
A terceira predisposição para nós encerrarmos aqui. A terceira predisposição daquele que tem um coração contrito e um coração quebrantado. Ele também está aberto ao novo, aberto ao aprendizado. Você deve conhecer alguém, pelo menos uma pessoa, que tu olha para ela e parece que ela sabe tudo. Ela nunca consegue ser aberta para um espaço novo, para um ensinamento novo, para algo diferente. Pessoas que têm um coração enrijecido, geralmente são assim. Elas galgaram ao longo da trajetória delas uma certa experiência, e elas pensam que essa experiência é suficiente para levar elas aos objetivos que elas traçaram. E o detalhe de tudo é que nós nunca saberemos tudo. Nós sempre estaremos abertos para poder aprender algo novo. Sempre terá algo novo a ser aprendido. Quando Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele propõe a ilustração, dizendo que quem entrará no reino dos céus é aqueles que se convertem tal como uma criança. Vamos tentar imaginar aqui, vem comigo aqui que nós já estamos encerrando. Tenta imaginar a predisposição de uma criança. Uma criança, meu amado irmão e irmã, sempre está pronta para poder aprender. Eu tenho uma filha, a Evelyn, ela tem 2 anos e meio. E ela está naquela fase de perguntar o que é isso. Ela está naquela fase de curiosidade. Ela está naquela fase da qual nós temos que ter muita paciência para poder não deixar ela isolada do ambiente onde a gente está, demonstrar a devida atenção para ela como filha, mas de também mostrar corretamente as coisas. Se a Evelyn estivesse aqui, ela já iria perguntar o para que isso, no microfone, o para que isso. Ela usa uma expressãozinha assim, o que é isso? O que é isso? A criança, meu irmão, ela está sempre pronta para o novo, sempre pronta para poder aprender. E detalhe, a criança ela está em franco desenvolvimento. Ela vai crescendo, criando estatura, vai evoluindo psicologicamente, vai agregando os conhecimentos para as melhores decisões da sua vida. Se coloque em pé por gentileza nessa manhã, porque eu preciso encerrar. Meu querido, seja aberto para o novo. Minha querida irmã, seja aberta para o novo. Deixa Jesus ministrar o novo no seu coração. Permita com que Jesus te ensine coisas novas. Existem pessoas que dizem assim, olha, nada dá certo. Eu faço e nada dá certo. Tem uma expressão que diz assim, que aquele que almeja resultados diferentes, não pode fazer as mesmas coisas. Se nós almejamos resultados diferentes, necessariamente nós precisamos também ter atitudes diferentes. Então a proposta para essa manhã, diante de Jesus, diante do nosso Deus, faça algo que você ainda não fez por Ele. Faça algo, eu te desafio aqui nessa manhã, eu mexo com você aqui nessa manhã. Se você, quem sabe, na sua limitação, se você, quem sabe, na sua timidez, não conseguiu ainda levantar a mão e dizer glória a Deus, glória a Jesus, porque quem sabe você tem vergonha de quem está do seu lado. Esse é o novo de Jesus para a sua vida nessa manhã, e eu te desafio, adore a Deus, glorifique a Deus, faça algo diferente. Pelo que eu estou vendo aqui, é a boa parte, a boa gama da juventude que nós tínhamos ontem aqui no culto, é isso? Então eu gostaria de te convidar, por gentileza, saia do seu banco, pega essa pessoa que está do seu lado aí, e vem mais aqui pertinho do altar, porque nós iremos orar. Esse é o horário da oração, esse é o momento que nós estaremos orando pela sua vida.
Me falaram que a proposta dessa manhã era acerca do quebrantamento. E esse culto aqui é o culto do quebrantamento, meu irmão. Esse culto aqui, minha irmã, é o culto das lágrimas, é o culto do renovo, é o culto do arrepio, é o culto da presença do Espírito Santo. Você já percebeu comigo que Ele está na casa? Você já percebeu comigo que Ele está na casa? Você já percebeu comigo que Ele está no ambiente? E Ele quer pegar esse seu coraçãozinho, Ele quer pegar essa centralidade das suas emoções e te tornar contrito, te tornar quebrantado diante das circunstâncias da vida. Feche seus olhos comigo, por gentileza, a banda estará louvando. Feche seus olhos comigo. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei. Permaneça com os olhos fechados. Perceber que eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca esse louvor está pregando ao seu coração. Afeto, me senti sozinho. Esse louvor está revelando áreas da experiência da sua vida. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Abra seu coração nesse momento. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Seu coração. Bastou eu falar pra você. Se liberte das emoções que te impedem de sentir a Deus. Ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Receba da porção do Espírito Santo nessa manhã. Receba da presença do Espírito nesta manhã. Me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, só tenho você. Deus está aqui e Ele renova a sua vida. Ele renova a sua vida. Ele abraça o seu coração. Espírito Santo, só tenho você. Só faltava eu perceber. Permita eu orar pela sua vida nesse momento.
em lágrimas como você está, com esse coração contrito e quebrantado do jeito que está. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor meu Deus e Pai, na sua presença, Senhor, nós queremos mover em oração diante do seu altar esta mocidade. Senhor, o que estamos sentindo aqui nesses dias é um grande mover do teu Espírito Santo no meio da mocidade. Papai, nós queremos orar, porque nós seguimos crendo no poder que há na oração. Levanta jovens nesta cidade com aquela unção de avivamento que tanto nós clamamos. Levanta jovens nessa cidade, papai, com os propósitos que o Senhor pré-estabeleceu na eternidade. Senhor meu Deus, nós oramos na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade que há na palavra pregada. Papai, estende tuas mãos poderosas sobre cada um. Que este pré-congresso da mocidade, Senhor, venha marcar inícios ministeriais na vida de jovens aqui. Senhor, que este início de trabalho, que esta iniciativa de trabalho possa tornar corações contritos e quebrantados na sua presença. Pai, nós oramos colocando todos na sua presença, é a nossa oração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh meu Pai, eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora.